Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa e que vão receber esse culto pela fé, recebam em nome de Jesus nosso amor, nossos cumprimentos, nossa alegria. Nós estamos aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Taubaté, hoje na reunião dos Filhos de Deus. Eu queria convidar você para ficar comigo, porque certamente nesse culto, nessa reunião, o Espírito Santo vai falar algo especial ao seu coração. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, tá bom? O pessoal que está aqui na igreja está na fé. Quem está na fé, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, e esses dias, esses domingos, eu tenho falado aqui na igreja sobre honra. Comecei há 2 semanas atrás, o primeiro culto, inclusive, nós não gravamos. Mas eu comecei a falar com a igreja a respeito da importância de honrar a Deus. O Senhor Deus quer ser honrado. Amém, irmãos? Se você for depois na sua casa, em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 6, você vai ver Deus falando assim: o filho honrará o pai, o servo honrará o seu senhor. Aí Deus diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Então Deus quer ser honrado. E eu disse para a igreja que há, irmãos, uma grande recompensa em honrar a Deus. E essa recompensa é que aquele que honra a Deus também é honrado. O primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, no verso 30, diz assim, está escrito, 1 Samuel, capítulo 2, no verso 30, entre outras coisas, porque ela é uma repreensão que Deus está dando no sacerdote Eli, que era também juiz de Israel, por causa dos erros que ele estava cometendo, dele e dos filhos dele. No finalzinho do versículo 30, Deus diz assim: porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu honro os que me honram, amém? Mas eu desprezo os que me desprezam. Não despreze a Deus, irmão. Honre a Deus, amém? E o que é honrar a Deus, irmão? Honrar alguém, você pode aplicar isso a Deus, mas honrar alguém é colocar aquela pessoa no lugar de importância que ela merece. É mencionar aquela pessoa pelo bem que ela fez, que ela faz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É priorizar essa pessoa. Nós temos, irmãos, que priorizar a Deus. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Diga graças a Deus. E eu queria falar hoje para você, eu comecei nessa mensagem na sexta-feira, eu queria falar hoje para você que Deus está procurando essas pessoas que o honram. Vamos lá, por favor, rapidinho comigo, para o Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo 22, amém? João, capítulo 4, verso 22. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim, João 4, 22. Aqui é o Senhor Jesus falando. Ele diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora olha o verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, olha para mim. Eu expliquei no culto de sexta-feira, quem esteve aqui na igreja vai lembrar, que Deus não está buscando adoração. Deus está buscando adoradores. Pode até parecer, irmãos, a mesma coisa, mas não é. Nem toda pessoa que adora, ele é um adorador. Jesus aqui, ele fala no versículo 22, vós adorais o que não. Tem gente, irmão, que ela está adorando o que ela nem sabe, o que ela nem conhece. Um dia, eu estava vendo um vídeo desses na internet que o pessoal manda, e eu recebo vários, tem muita gente que manda vídeo para mim todo dia. E uma pessoa mandou para mim um vídeo de uma cantora. Aliás, era um cantor, desculpa, um cantor secular. Irmãos, desses pessoal que, infelizmente, as músicas só falam de prostituição. A música, o tema da mensagem das músicas dele é balada, pinga e mulherada. Infelizmente, esse é o tema da mensagem do rapaz da música que eu estou falando para você. E mandaram um vídeo para mim, por quê? Porque no final do show dele, esse rapaz começou a cantar um louvor. Ele começou a cantar um hino. Ele falou assim: vamos encerrar agora aqui, dando para Deus toda a honra. E começou a cantar um hino muito famoso, que o pessoal canta nas igrejas.
E aí, irmão, o comentário do pessoal que estava ali é: olha só, fulano, ele é um adorador. Não, ele não é um adorador. Ele poderia estar até adorando, até prestando algum louvor a Deus, exaltando, elogiando, engrandecendo, mas isso não faz dele um adorador. Olha o que a Bíblia fala em Marcos capítulo 5. Você vai entender aqui, ó. Marcos capítulo 5. Aqui a Bíblia vai falar para nós, o Espírito Santo vai falar para nós, de um homem, irmãos, que ele era possesso de uma legião de demônios. Olha o que a Bíblia fala. Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Versículo 5. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Para um pouquinho, atenta aqui um minuto. Olha a vida que esse homem levava, pessoal. O homem era possesso por espírito imundo. Depois a Bíblia vai mostrar para nós que não era apenas um, mas era uma legião de demônios que agia naquele homem. Porque Jesus começou a enfrentar os demônios, e quando Jesus percebeu a resistência, Jesus perguntou: qual é o teu nome? E o demônio disse: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então esse homem era possesso de muitos demônios. Muitos demônios. Mas olha a forma, irmãos, como ele vivia. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros, amém? Que ele passava o dia todo gritando, clamando de dia e de noite e se ferindo com pedras. Ninguém conseguia amansar. O tempo todo ele era dominado por uma ira, por um ódio que não tinha controle. Às vezes as pessoas botavam cadeias nele, tentavam acorrentar ele, algemar ele. A Bíblia diz que ele quebrava aquilo era feito por ele em pedaços. A Bíblia diz também depois, no final do texto, quando Jesus expulsou o demônio, a Bíblia diz que as pessoas viram aquele homem vestido, ou seja, ele andava nu. Então assim era esse homem, pessoal. Ele era um homem totalmente perturbado e sofredor, amém? Dominado não apenas por um demônio, mas dominado por uma legião de demônios. Agora olha o versículo 6, capítulo 5, verso 6. E quando viu Jesus ao longe, fez o que, igreja? Correu e o que? E adorou-o. Então olha para mim. O homem possesso de demônios, que andava nu, que gritava, morava no cemitério, ele viu Jesus e ele não correu de Jesus. Ele viu Jesus e ele correu para Jesus. E fez o que, igreja? Adorou. Pastor, o homem possesso de demônio adorou? Adorou. E tem muita gente, irmão, que às vezes ela pode estar sendo até possuída por um demônio, por um espírito maligno, e ela pode muito bem entrar na igreja e cantar um hino, cantar, adorar. Um dia uma pessoa, não vou falar em que lugar foi, um dia uma pessoa, irmão, participou do culto. Na hora do culto a pessoa chorava, cantava. Quando terminou o culto, a pessoa veio falar comigo, e a pessoa disse assim: não, pastor, eu tenho um ódio de uma pessoa, eu quero que ela morra. A pessoa falou desse jeito para mim. Eu disse assim: não, mas você tem que perdoar. Não, pastor, eu não vou perdoar. Essa pessoa tem que morrer. Eu quero que ele... E começou a falar umas coisas que eu nem posso falar para vocês aqui. Possuída totalmente pelo espírito do ódio. E eu vou até falar para você, irmão, nesses anos que eu sirvo a Deus, não são tantos. Eu tenho 22 anos com Jesus, quase todos eles pregando a palavra. Nesses anos eu vi muita gente possessa de demônio. E pela misericórdia de Deus, eu pude ajudar algumas dessas pessoas. Irmão, as pessoas mais possessas de demônios que eu vi, por incrível que pareça, não era gente que veio da feitiçaria, da macumba. E eu atendi, irmão, muita gente assim. Orei por ex-feiticeiro, ex-mãe de santo, orei por esse pessoal. E tinha demônio. Mas não foi tão difícil libertar essas pessoas como foi difícil libertar crente que estava dentro da igreja, com o coração cheio de ódio, de rancor. A pessoa mais possessa que você conhece, irmão,
é aquele irmãozinho, aquela irmãzinha da igreja que quando você vai falar com ele, ele já fala mal do outro. Não, porque o fulano, Beltrano, não, aquilo lá, não me peça para ficar no mesmo lugar que ele. Essa é a pessoa mais possessa que você conhece. Às vezes ela não cai endemoniada, mas o demônio está com a vida dela na mão. Isso aqui eu falo para você por experiência, já vi muitas vezes. Um dia a pessoa abre o coração, o bicho vem para fora e vem com violência. E é o pior que tem, que a pessoa é dominada por um ódio. Não, pastor, aquela pessoa, ela tem que morrer, ela tem que pagar, não é justo ele estar onde ele está. Essas são as pessoas mais possessas que você conhece. Foi as mais possessas que eu vi até hoje. Falo isso aqui para você com experiência. Mas essa pessoa, irmão, ela pode muito bem estar na igreja, adorando, cantando um hino, na hora da oração, falar glória a Deus, aleluia. O que essa pessoa não quer com Deus é o quê? Compromisso. Olha o versículo 7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então olha só, ele correu para Jesus, ele adorou Jesus, amém? Mas o que ele disse para Jesus? Que tenho eu, ou seja, não quero nada com você, não quero compromisso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A pessoa, irmão, ela até canta um hino, ela canta um louvor, mas na hora que você fala para ela sobre ter compromisso com Deus, abandonar o pecado, abandonar o vício, se batizar, se tornar fiel, fiel no dízimo, fiel na oferta, não quero. Aí eu não concordo. Vocês estão entendendo? O Senhor da vida dela ainda é Satanás. Ainda que essa pessoa adore, ele pode adorar, mas ele não é um adorador. E Deus não está procurando adoração. Irmão, se eu cantar hinos para Deus, exaltar a Deus, ele não vai ser mais Deus. E se eu deixar de cantar, se eu deixar de adorar, ele vai ser Deus da mesma maneira. Quem está entendendo, diga amém. Se todos nós aqui, irmão, nos reunimos para fazer uma grande tarde de adoração, e nós ficarmos aqui, aleluia, glória a Deus, Deus não vai ficar lá no céu, isso, me adora, isso porque eu preciso. Não, irmão, Deus não precisa da nossa adoração. Com ou sem a nossa adoração, ele continua sendo Deus, ele continua sendo todo-poderoso, amém? Então, pastor, por que Deus procura adoradores? Porque Deus quer amigos. Vocês estão entendendo? Deus quer pessoas para se relacionar. E os adoradores, diferente apenas daqueles que adoram, são pessoas que vivem para agradar a Deus. Não é a pessoa que vem, assiste um culto, aleluia, glória a Deus, chega em casa e fala palavrão, bate na mulher. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Trai a esposa, trai o marido, dá calote nos outros. O adorador não. O adorador, ele vive uma vida para agradar a Deus. Vamos ler de novo? João 4, 22. Lê comigo, ó. João 4, 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lê em voz alta, por favor. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A adoração está envolvida, mas o Pai, o Senhor, ele está procurando estes tais. Ele está procurando esses adoradores. Ele quer encontrar em mim um adorador. Ele quer encontrar em você um adorador. Alguém que vive para a glória dele. Alguém que vive para agradá-lo. Amém, irmão? E de vez em quando ele encontra. Vamos para o Salmo 89? Então, em visão, falaste do teu santo. E disseste: socorri um que é esforçado. Exaltei a um eleito do povo. Versículo 20. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Que palavra linda, irmão, que nós acabamos de ler aqui. Deus está dizendo: eu procurei e eu socorri um esforçado. Ele fala: eu ajudei a um eleito do povo. O que é um eleito do povo? É aquele que todo mundo olha e diz. Amém, irmão? Quando você, irmão, é uma pessoa que você vai ser abençoado, isso aqui que eu vou falar para você, talvez seja até a confirmação que você está precisando. Quando você é uma pessoa esforçada, as pessoas olham, elas reconhecem.
Romanos 16, 19. Romanos 16, 19. Eles vão colocar aqui para mim. Romanos 16, 19 diz assim, ó: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me em vós e quero que sejais sábios para o bem, simples para o mal. Aí o versículo 20 diz assim: o Deus de paz esmagará Satanás em breve com o seu poder debaixo dos vossos pés. Diga glória a Deus. Mas o que diz o versículo 19? A vossa obediência é conhecida de quem? De todos. Irmão, olha para o pastor. Até quem não gosta de você, até a pessoa que não vai com a sua cara, desculpa a forma de falar, mas ela tem que reconhecer que você é esforçado. Quem está entendendo, diga amém. Ela não gosta de você. E não fica assustado se isso acontecer, porque a Bíblia fala que iriam ter pessoas que iriam nos perseguir, não é porque nós fizemos alguma coisa para elas. Iriam nos perseguir por causa do nosso Senhor, por causa de Cristo. Primeiro perseguiram ao nosso Senhor e depois perseguiriam a nós. Jesus já deixou isso bem claro para a gente. Amém, igreja? Mas aí, o que a Bíblia fala? Que mesmo essas pessoas, mesmo esses talvez nos odiando, eles vão ter que reconhecer o nosso esforço. Eles vão olhar para você e vão falar: não, realmente, ele é dedicado. Ele é vamos dizer assim, naquilo que ele faz como ninguém. Ele se esforça como ninguém. Ele se dedica como ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Deus encontrou essa característica no servo dele, Davi. Voltando lá para o nosso texto onde a gente estava, o Salmo 89, versículo 20 diz: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Essa palavra, com o meu santo óleo ungi, significa eu o capacitei, eu dei poder, eu abençoei ele. Irmão, Deus quer capacitar você. Ele quer abençoar você. Eu já falei aqui na igreja uma ou outra vez, me desculpa se eu estou sendo repetitivo, se você já ouviu, se tem alguém que está precisando ouvir isso aqui de novo. A salvação, ela é gratuita. O que um homem precisa pagar para ser salvo? Nada. Jesus já pagou. Amém? Ela é de graça, mas custou caro. Custou o preço da vida e do sangue do nosso Salvador. Mas no momento que ele morreu por nós, ele deu a mim, a você, deu a todos nós, irmãos, as condições de podermos ir ao céu. Oh, aleluia. Eu sempre digo, se o pior pecador dessa cidade entrar aqui hoje, irmão, e ele se arrepender, ele vai ser salvo. E ele não vai demorar 1 ano para ser salvo. Não vai. Eu acho lindo quando a Bíblia fala que ao lado da cruz de Jesus havia um malfeitor, um criminoso. Haviam 2, na verdade. Um não se arrependeu. Um até zombou de Jesus. Coitado dele. Está no inferno até hoje. Mas do outro lado teve um que se arrependeu. Que ele reconheceu: eu estou nessa situação porque eu mereço. Mas esse homem, falando de Jesus, ele é inocente. Aí ele olha para o mestre e ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estará comigo. Olha que lindo, irmão. Jesus não olhou para ele e disse assim: o Dimas. Tem uma tradução que diz que o nome desse homem era Dimas, tá? Isso não está escrito na Bíblia, mas vamos dizer que fosse. Jesus não olhou para ele e disse assim: ô Dimas, você vai ter que primeiro ficar lá no purgatório. O que é o purgatório, pastor? Deve ser um lugar cheio de purga, deve ser, né? Não, os religiosos, eles dizem que o purgatório é um lugar onde você fica purgando, pagando, né, pelos seus pecados. Coitado, irmão. Você vai pagar e nunca vai conseguir pagar. O homem nunca vai conseguir pagar o preço do próprio pecado. Mas Jesus não diz: você vai ficar uns 1000 anos lá no purgatório, daqui 1000 anos você vai sair todo arrebentado, esculhambado lá, mas daí você vai entrar no céu. Não. Jesus não disse assim: você vai ter que reencarnar primeiro. Na próxima vida, por causa do karma do seu pecado, você vai voltar uma ameba. Aí na outra você volta uma barata. Na outra você volta um rato, depois um cachorro. Aí depois você volta uma pessoa muito pobre. Jesus não falou isso. Ele não disse: você vai ter que reencarnar, sofrer o seu karma, para um dia você atingir um estado de elevação e merecer o céu. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Se o pior pecador de Taubaté entrar aqui, irmão, e se arrepender,
ele não vai levar 1 hora para ser perdoado um dia. Ele vai ser perdoado na mesma. Agora, se ele quiser o óleo, se ele quiser a unção, ele vai ter que se esforçar. Eu já falei isso aqui para você. A salvação é gratuita, a unção não é. A unção custa um preço. Davi foi um homem esforçado. Davi era um homem que vivia para Deus, para agradar a Deus. Quem está entendendo, diga bem. Então Deus diz: eu achei em Davi meu servo. Deus está querendo encontrar em você um servo. Alguém que vive para Ele, para a glória dEle, para agradá-lo, para fazer a vontade dEle. E quando Ele encontrar em você, irmão, esse servo, Ele vai ungir você. Ele vai te dar o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém, irmão. Isso é a coisa mais linda, irmão. Existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A Bíblia fala isso lá em Malaquias 3,18. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus procura adoradores. Amém? De vez em quando Deus encontra. Ele encontrou em Davi, Ele quer encontrar em mim, Ele quer encontrar em você. Um dia, irmãos, o povo de Israel chegou para falar com Samuel. Samuel, ele foi o último juiz de Israel, e ele foi o maior de todos. De todos os juízes que Israel teve homens grandes, homens de grande destaque, evidência. Gideão, Sansão, Jefité, Baraque, Débora. Foram muitos os juízes que fizeram obras tremendas, maravilhosas. Amém? Mas nenhum deles chega perto da importância que Samuel teve. Samuel era um grande homem. E Samuel, depois de servir a Israel por muitos anos, irmãos, ele já estava velhinho. Os 2 filhos dele não começaram a andar com Deus da forma que ele andava. O povo então foi até ele e disse assim: olha, ô Samuel, você já está velho. Infelizmente seus filhos não são como você. Eles não andam pelo seu caminho. Então nós queríamos pedir que você ungisse um rei para governar sobre nós, igual as outras nações têm. Todas as outras nações, os outros povos têm um rei. Nós queremos ter também. E Samuel, irmão, sem saber porquê, aquela palavra bateu assim ruim nos ouvidos dele, sabe? Não desceu legal. E ele foi orar a Deus: Senhor, por que esse povo pediu isso e eu achei ruim? Aí Deus falou para ele: você não gostou, Samuel? Porque não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Eu sou o rei deles. Eles não querem que eu reine sobre eles. Eles querem ter um rei porque todo mundo tem. Como é que se chama isso? Inveja. Amém? Mas Deus falou: mas tudo bem, já que eles querem um rei, vamos dar um rei. E não é, irmãos, que Deus deu um castigo para o povo, sabe? Não, já que eles querem, então eu vou dar o pior. Não. Deus procurou e Deus encontrou o melhor que tinha naquele momento. Você tem que entender que às vezes o melhor num momento não é o melhor que Deus realmente tem para você. Amém? Se você pedir para Deus uma coisa agora, e você falar para Deus: Senhor, eu quero isso para hoje, não pode ser para amanhã. Deus vai te dar o melhor que Ele tem naquele momento. Mas o melhor que Ele tem naquele momento não era o melhor que Ele estava preparando para você. Quem está entendendo, diga amém. Se o povo de Israel, irmãos, tivesse esperado mais uns 40 anos, um dia Samuel ainda estava vivo, um pouquinho mais velho, é claro, mas ainda forte e cheio da unção de Deus, amém? E Deus diria para ele: Samuel, agora Israel vai viver um novo tempo. Agora eles vão ter um rei, mas é um rei que eu escolhi. Vá até Belém, e lá em Belém, dentre os filhos de Judá, de Jessé, perdão, eu escolhi um jovem chamado Davi. Ele vai ser o rei que vai governar sobre o meu povo. Diga glória a Deus. Eu creio no meu coração, irmãos, que a vontade de Deus é que Davi fosse o primeiro rei de Israel. Mas o povo de Israel se apressou, se adiantou. Tem gente que às vezes se adianta. Às vezes a moça está com muita vontade de namorar, o rapaz está com muita vontade de namorar, e Deus estava guardando algo bom para ele. Mas ele naquela de não, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, ele acaba ficando com outro.
E esse outro ou essa outra não era o melhor que Deus tinha preparado. Era só esperar mais um pouquinho, confiar mais em Deus. Amém, irmão? Orava um pouco mais. Ele ia ver como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas tem gente que não espera. Então, irmão, vai Samuel e unge Saul como rei. Saul, irmãos, não foi, olha para o pastor, Saul não foi uma escolha da maldade de Deus, do castigo de Deus. Saul era o melhor que tinha naquele momento. Amém? Entre todos os homens de Israel, não havia um homem tão humilde como Saul. Pastor, Saul era humilde. Saul começou muito humilde. Ele era tão humilde que quando o povo, irmão, foi buscar ele para coroar ele, a Bíblia diz que ele estava escondido. Ele estava lá, eu rei? Não posso, meu Deus do céu, quem sou eu para reinar? Amém? Tanto é, irmão, que quando Deus começou a usar Saul, as pessoas que conheciam ele falavam, rapaz, mas ele não é o mesmo homem, porque Deus colocou unção em Saul. Mas tudo bem, irmão. Aonde foi que Saul começou a mostrar que não seria um bom rei? Vou mostrar isso aqui para você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13. Quem achou, diga glória a Deus. O versículo 8, irmãos, diz assim, ó. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Para um pouquinho, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui para você não ficar perdido. Saul já estava reinando sobre Israel há mais ou menos 1 ano. Amém? E Israel estava numa guerra, naquele tempo essa guerra ela era constante, contra os filisteus. Os filisteus eram um povo mau que vivia ali em Canaã, na terra prometida, e que durante um bom tempo foi uma pedra no sapato, vamos dizer assim, do povo de Deus. E os filisteus eram um povo grande, forte. Aconteceu que o filho de Saul, Jonatas, atacou uma tropa de filisteus e destruiu. Os filisteus ficaram tão irados que eles se reuniram em um número absurdo. Eram milhares de homens, mas eram milhares de carros de guerra. Então era muita gente para lutar. Então os filisteus foram se juntando de um lado e o exército de Israel foi se juntando do outro. Saul, rei, convocou todo mundo para a guerra, convocou todo mundo para a batalha. Só que quando os homens de Israel chegavam lá no acampamento e eles olhavam os filisteus, e era muita gente, muitos soldados, eles começavam a tremer de medo, e tinha gente que fugia, tinha gente que se escondia. E o Saul, meus irmãos, ele começou a olhar aquilo. Ele começou a ver o povo indo embora. Os homens desertando. Quem está entendendo, diga amém. Com ele, muito menos gente do que os filisteus. O exército dos filisteus ia aumentando. Quem está entendendo, diga amém. E o dele, conforme iam passando os dias, ia diminuindo. O profeta Samuel tinha dito para ele, você vai esperar 7 dias. No 7º dia eu vou chegar, eu vou fazer um sacrifício, eu vou santificar o povo, e aí vocês vão para a batalha e vocês vão vencer. Só que o povo foi indo embora. E Saul, o rei, foi vendo aquilo, ele foi entrando em desespero, ele falou, quer saber? Samuel está demorando demais. Me traga aqui o sacrifício, eu mesmo vou oferecer, já que ele não vem. E aí, irmãos, vai Saul e faz o sacrifício. Ele está terminando de fazer o sacrifício, quem é que chega? Samuel. E Samuel olha para ele e fala, Saul, o que é isso que você está fazendo? E o Saul, meu irmão, eu vou contar aqui, depois você lê o texto. Saul olha para ele e fala, como você não chegava, eu estava aqui esperando, você não vinha, aí eu decidi eu mesmo fazer. Samuel olhou para ele e falou assim, você agiu neciamente, você agiu como um louco. Hoje, o Senhor teria confirmado você como rei para sempre.
Aí, irmão, Saul quis explicar, mas acontece que eu vi os homens indo embora. Eu fiquei com medo. E aí, meu irmão, Deus falou já claramente pela boca de Samuel: Deus vai encontrar um homem segundo o coração dele e vai pôr no teu lugar. Pastor, qual foi o pecado de Saul? Ele se adiantou, ele não esperou em Deus. Irmão, pessoas que vivem para agradar a Deus, elas esperam em Deus. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Imagina que é aniversário da tua mãe. Vocês fazem uma festa surpresa para ela. Eu vou explicar aqui, isso aqui você vai entender. E aí, irmão, está todo mundo lá na casa, e alguém vai lá buscar a mamãe, e ela está vindo. Ela é a pessoa que vai ser honrada. Quem está entendendo, diga amém. E aí, meu irmão, aí, minha irmã, acaba que dá algum problema lá, o carro que foi buscar a mãe atrasa um pouco, a comida começa a esfriar. Quem está entendendo, diga amém. Os mosquitos começam a querer pousar no bolo, você tem que ficar com o pano de prato batendo neles. Já aconteceu isso com vocês ou é só comigo? Com vocês também, né? Alguém começa a ficar, quer saber? Vamos cantar parabéns logo. Mas peraí, o aniversariante não chegou. Mas não aguento esperar mais. Olha lá, parabéns, e corta o bolo. Quando a aniversariante chegar, você acha que ela vai se sentir honrada? Mas peraí, mas a festa era para mim? Mas vocês não me esperaram. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, o Senhor Deus, Ele é a pessoa que deve ser honrada na nossa vida. Ele sempre tem que ser aquele que vai estar, irmãos, em primeiro lugar. Quando você não espera por Ele, quando você não espera Deus falar, quando você não espera Deus dirigir você para você tomar uma decisão, você está desonrando a Deus. E por mais que pareça uma coisa simples, isso aqui, meu irmão, foi o começo de uma série de erros que Saul cometeu. Depois você pula para o capítulo 15. É o 15? É o 15. Versículo 10. Capítulo 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O que tinha acontecido aqui, pastor? Deus tinha escolhido Saul e Deus decidiu dar uma segunda chance para ele. Amém? Havia um problema que precisava ser resolvido. Mais ou menos uns 400 anos antes disso aqui, o povo de Israel veio pelo deserto e eles iam passar pelo território de Amaleque. E os amalequitas só tinham... Deus não tinha nenhum problema com os amalequitas. Não tinha nenhum. Eles só tinham que abrir a fronteira e deixar o povo de Israel passar. Não ia acontecer nada com eles. E os amalequitas fizeram o quê? Fecharam o caminho. O povo de Israel teve que dar uma volta, perdeu tempo. E Deus disse para Moisés: escreve num livro, eu nunca vou me esquecer do que Amaleque fez, e um dia eu vou riscar o nome de Amaleque de debaixo do céu. Irmão, passaram 400 anos, Deus não tinha esquecido. E aí Deus escolheu quem para fazer a justiça dele? Saul. Samuel vai e fala: Saul, você tem a oportunidade de fazer a justiça de Deus, de destruir os amalequitas pelo pecado que eles cometeram contra o povo de Israel. E aí, meu irmão, Deus tinha dado para Saul a unção para vencer a batalha. Saul foi, irmão, lutou contra os amalequitas e venceu fácil. Amém? Só que Deus tinha dito: é para destruir tudo, não é para poupar nada. E o Saul, meu irmão, olho gordo, ele viu as vacas, aqueles boi Nelore, aquelas vacas gordas. Quem está entendendo, diga amém. E ele ficou com dó de matar. Ah não, essa eu vou levar para mim. Quem está entendendo, diga amém. E o rei dos amalequitas, o Agag, também, ele poupou, não matou. Está lá Samuel dormindo, Deus acorda ele: eu me arrependo de haver colocado Saul como rei, porque ele me desobedeceu de novo. Samuel passou, irmão, a noite inteira orando por Saul, mas não tinha jeito. No outro dia ele vai encontrar, e Saul estava feliz, irmão.
Saul ele vai encontrar Samuel, e ele vai encontrar sorrindo. Ele vai dar um abraço em Samuel. Ô Samuel, bendito seja Deus. Eu fiz o que Deus mandou. Samuel olha para ele e fala assim: e esse barulho de mugido de vaca que eu estou ouvindo? Aí, meu irmão, o Saul fez o quê? Jogou a culpa nos outros. Não, os homens, aí não era ele. Os homens pouparam o melhor das vacas, porque eles queriam fazer um sacrifício para Deus. Mentiraiada, né, irmão? Mas, fora isso, a gente destruiu tudo. E aí Samuel olha para ele e fala assim: você desobedeceu a Deus de novo. Deus mandou que você fizesse isso. Você teve o privilégio de executar a justiça de Deus, o juízo de Deus, e você desobedeceu. E aí, irmão, Saul fez pior ainda. Ele bateu o pé para discutir, para dizer: não, eu fiz a vontade de Deus, eu fiz o que Deus mandou. Eu poupei o melhor das vacas para fazer um sacrifício para Deus. Aí Samuel fala uma frase que é muito famosa. Ele fala assim: será que Deus tem tanto prazer em sacrifício como ele tem em ser obedecido? Porque o obedecer é melhor do que... Aí Deus fala: porque a rebelião, ela é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, sabe o que é porfiar? Discutir, brigar. É como iniquidade e idolatria. O justo não se justifica. Quem está entendendo, diga amém. Uma pessoa que é de Deus, irmão, você fala para ela: você está errado. Ela não vai querer discutir com você para provar que ela está certa. Ela vai abaixar a cabeça e vai falar amém. Pastor, mas e se ela tiver razão? Se ela tiver razão, Deus vai mostrar. Deus vai honrar. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Agora, se não, porque eu estou sendo injustiçado e não sei o que, tal, eu já saí da vontade de Deus. Mas não é o nosso assunto. O que eu quero que você entenda é o seguinte: Saul não sabia esperar. Saul era a pessoa que queria servir a Deus do jeito dele, não como Deus mandou, não como o Senhor disse que ele tinha que fazer. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Por isso ele foi rejeitado como rei. Deus teve misericórdia dele, irmão, e tentou poupar a vida dele para que ele se arrependesse. E ele ainda cometeu o erro de se jogar em cima da lança dele, tirou a própria vida. Mas isso é história para um outro dia. Agora, e Davi? Rapidinho, eu só quero mostrar para você. 1 Samuel, capítulo 16. Deus então envia o profeta Samuel até Belém para ungir esse que seria o novo rei de Israel. Amém? Lá no versículo 6, a Bíblia diz assim, ó: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 8: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. 9: então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. 10: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Deus envia, olha para mim, irmão. Deus envia Samuel até Belém. Deus fala: um dos filhos do homem chamado Jessé vai ser o homem que vai reinar. Mas Deus não fala quem é. Quando Samuel chega, o primeiro que ele vê é o mais velho, o Eliabe, que era um rapaz bonitão, alto, forte. Ele deve ter imaginado: esse rapaz bonito, grandão, esse daí vai ser um perfeito de um rei. E ele vai pegar o azeite para ungir a Eliabe, e Deus fala: não é ele que eu escolhi, eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o Então chama o segundo era o Abinadab, também não era. Depois vem o Samar, vem passando todos os filhos de Jessé. Nenhum deles era o escolhido de Deus. Passaram 7.
Nenhum deles era o escolhido de Deus. Agora olha que bonito. Capítulo 16, versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi a Ramá. Irmão, essa é uma das histórias mais lindas de honra que você encontra na Bíblia. Davi não tinha sido convidado para sentar na mesa, pessoal. Todos os filhos mais velhos de Jessé, os irmãos mais velhos de Davi, todos queriam sentar na janelinha. Quem está entendendo, diga amém. O homem mais importante de Israel está aí, o profeta Samuel. Todos eles largaram o serviço, quem está entendendo, diga amém, e foram para a festa. Queriam ficar diante do homem de Deus. Queriam receber a unção. E Davi, irmão? Davi se preocupou, irmãos, apenas em continuar servindo, cumprindo a missão dele, fazendo o trabalho dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, talvez ninguém chamou você para sentar na mesa. Talvez ninguém convidou você para, vamos dizer assim, para festinha particular. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fique em paz, continua servindo. Lá no pasto, sozinho, os olhos de Deus estão vendo você. O que Davi estava fazendo, irmão, lá no pasto? A Bíblia diz que Davi estava dando a vida pelas ovelhas. Um dia apareceu um leão, tentou matar uma ovelha. Davi foi, arrancou a ovelha da boca do leão, diga glória a Deus, e salvou a ovelha. No outro dia, irmãos, apareceu um urso. Davi foi lá, arrancou a ovelha da boca do urso, diga amém, e salvou a ovelha. Deus olha para Davi, lá naquele lugar, e Deus diz: se esse rapaz, por causa de uma simples ovelha, ele é capaz de arriscar a vida dele. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Se ele se dedica tanto por algo que ninguém está dando importância, imagina o que ele vai fazer no dia que eu colocar ele para pastorear o meu povo de Israel. Deus está vendo você quando ninguém te vê, irmão. Deus vê você no seu trabalho. Deus vê você quando aparecem as propostas. Deus vê você, menina. Deus vê você, rapaz, quando você está lá na escola e o leão aparece. Quem está entendendo, diga amém. O que é o leão? O leão é aquele que, vamos dizer assim, é aquela tentação que vem. Qualquer um cairia, mas você diz não. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Você, rapaz, a moça mais bonita que todo mundo quer, ela olha exatamente para você. E você não tem pai, não tem mãe que está lá olhando. O pastor não está lá para ver o que você está fazendo. Quem está entendendo, diga bem. Mas você honra a Deus. Você olha para ela e fala: desculpa, eu não posso ficar com você. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Deus está vendo você, irmão. Sabe o que vai acontecer? Um dia, talvez ninguém vai te convidar para a festa, mas Deus vai lembrar de você. E Deus não vai deixar ninguém sentar na mesa e comer enquanto você não chegar. E Ele vai derramar o óleo na sua cabeça, irmão, diante de todos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus encontrou um Davi esforçado, dedicado, consagrado, e Deus o ungiu. Deus vai ungir você. Amém, pessoal? Eu queria falar mais, irmãos, mas Deus sabe todas as coisas. Fiquem de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, por favor. Feche os seus olhos.
Pai querido, Pai santo, o Senhor está vendo, meu Deus amado, tudo o que está acontecendo aqui, Pai. O Senhor está vendo, meu Deus amado, a luta, meu Pai, que essa pessoa está passando. O Senhor está vendo, meu Deus amado, tudo que o diabo tenta fazer para tentar, meu Deus, impedir a obra do Senhor. Mas, meu Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. Ainda que os homens, meu Deus, não sejam fiéis, o Senhor continua sendo fiel. Isso, aleluia. Fale com Deus agora. Aleluias. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho de minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu. Ache em mim o verdadeiro adorador. Então você pode dar glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar, você pode dar glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito de Deus. Oh, debalabalabacando, lobalabachuri, balabalabalabala. É meu prazer. É meu prazer te adorar, Senhor. Aleluia. É meu prazer Ministrar louvor. é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer. É meu prazer Ministrar. louvor. Oh, aleluia. Eu quero ouvir vocês agora, Xeni. Verdadeiro adorador. Levante as mãos e diga: Senhor Jesus. Diga: eu recebo a bênção do Senhor sobre a minha vida. Diga: eu recebo a bênção do Senhor sobre a minha família, sobre a minha casa. Diga: graças a Deus. E vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos, bem forte.